Se você quer crescer a sua empresa contábil, você precisa entender um fator elementar, que é a sua capacidade de conseguir passar o bastão. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como é que nós aprendemos com os últimos anos, por conta do nosso crescimento, a passar o bastão para que as coisas realmente pudessem acontecer. Mas antes de mais nada, deixa o seu like aqui, combinado? Isso é importante para nós, ajuda que outras pessoas, outros profissionais recebam esse conteúdo aqui. Vamos lá. Quando você tem uma empresa contábil pequena, você tem tudo sob o seu controle, né? As coisas estão muito mais às suas mãos. Você precisa se envolver com tudo, até porque você é o grande executor da maioria das coisas dentro da sua empresa contábil. Muitas vezes você está ligado, por exemplo, à área operacional, e aí você está inclusive ali atendendo o seu cliente, resolvendo as coisas, trabalhando operacionalmente. É muito comum, por exemplo, você pega empresas contábeis de menos de 10 profissionais, aonde o proprietário se envolve diretamente em muitos dos assuntos operacionais, até executando, trabalhando em prol da operação. Quando você começa a elevar o nível de crescimento, e aí você começa a ter uma empresa maior, você começa a sentir algumas dificuldades se você não tiver essa capacidade de delegar, que é justamente abrir mão daquilo que você fazia antes, reconhecer que as pessoas podem fazer as coisas melhor ou não do que você, ou reconhecer também que as pessoas elas precisam aprender para que você possa, por exemplo, se desvincular de uma série de tarefas. É inegável que se você quer crescer, você precisa ter pessoas que possam assumir tarefas que antes você não imaginava, não pensava, não projetava deixar para outra pessoa cuidar. E às vezes a gente tem aquele senso de dono que nos impele a pensar que nós fazemos as coisas melhor do que todo mundo, que somente nós somos capazes de cuidar das coisas como realmente devem ser cuidadas. Sinceramente falando, olhando para o nosso time hoje, nós temos um time hoje de 70 profissionais, e imagine, por exemplo, se eu conseguiria construir esse time todo, esse crescimento todo, se eu não tivesse delegado muita coisa lá atrás, se eu tivesse aprendido a delegar, se eu não tivesse aprendido a passar o bastão. E aí, esse foi um dos fatores que eu tive que de fato entender, que as pessoas podem sim fazer as coisas melhores do que eu, e que eu posso contratar pessoas que são boas naquilo que eu não faço tão bem, e que mesmo coisas que eu faço bem, muitas vezes eu sou obrigado a delegar para que eu possa efetivamente alcançar outros níveis, assumir outras tarefas. Muitas vezes a gente chega àquela conclusão de que, por exemplo, nós somos o suprassumo naquele assunto, naquela tarefa, naquele trabalho, naquele job, e aí a gente chega àquela conclusão que aquilo é indelegável. Não existe tarefas indelegáveis. Mesmo que as pessoas não entreguem da mesma forma como você mesmo entregaria. Porque as pessoas precisam de um aprendizado. Não dá, às vezes, para você conseguir comparar os anos de experiência que você tem com alguém, por exemplo, que é mais recente na sua empresa contábil, para alguém que nunca teve ali a maturidade, a vivência de exercer uma tarefa específica que você já desempenha há muito tempo. E não significa também que essa pessoa, ela não vá, por exemplo, desempenhar a sua tarefa de um modo diferente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? Lá atrás, a gente precisava crescer a nossa base de clientes. Eu fazendo comercial, não seria possível crescer a nossa base de clientes. Então, o que eu tive que fazer? Em determinado ponto, em determinado momento, eu tive que fazer o quê? Eu tive que pegar e me colocar na minha mente que, na verdade, a galera poderia fazer o comercial melhor do que eu. Eu me desconcentrei porque tem muita gente aqui na táxi. Você vê como que é as coisas de vídeo, né? Eu tô acostumado a gravar com as pessoas passando e tal, mas eu não estava com a minha mente preparada para gravar com as pessoas passando. E aí que, como minha sala de vidro, e tem uma movimentação hoje aqui, porque é o último dia de trabalho de 2020, então tem muita gente aqui e, consequentemente, ó, galera chegando aqui, ó. Aí, consequentemente, eu me desconcentrei. Mas vamos lá. Olha só, eu tava falando do comercial. Sai do vídeo. Aqui é vida real, para você ver que gravar não é fácil, não. Então vamos lá. Voltando a olhar para a câmera aqui. Quando eu comecei no comercial,
a precisar crescer nossa base de clientes, eu saí do comercial. Só que para eu sair do comercial, eu precisei entregar o comercial para o Jefferson. Só que, consequentemente, para poder entregar o comercial para o Jefferson, eu tive que entregar tudo aquilo que eu estava fazendo. E, no primeiro momento, na minha mente, seria como se eu imaginasse que ele não faria como eu fazia. E o que aconteceu depois é que o comercial na mão deles, depois veio o Cláudio também, e nós temos hoje mais pessoas que trabalham no comercial, é muito melhor do que era antes. Por quê? Ele aprendeu, ele pegou aquilo que eu estava fazendo, melhorou o que eu estava fazendo, se dedicando somente àquilo que eu não conseguia fazer, e consequentemente elevou ali a entrega do nosso comercial. Então o que a gente precisa entender é que esse processo de delegação, esse processo, né, de evolução é um processo que não tem fim, e que você precisa ir passando o bastão para outras pessoas. Agora, o que é elementar para as coisas realmente darem certo? Primeiro você precisa entender que você precisa treinar as pessoas, você precisa qualificar as pessoas. Não adianta você pegar a tarefa, tá aqui, ó, que o filho é seu, e aí você passa a tarefa sem você assumir o fator que você precisa qualificar essa pessoa. Segundo, você precisa se conscientizar e ter uma expectativa adequada sobre a entrega desses resultados. Não vai achar, por exemplo, que a pessoa vai chegar e vai arrebentar e que vai entregar resultados ali em nível hard, num primeiro momento, onde efetivamente você ainda está numa fase inicial de delegação. E as pessoas ainda estão numa fase inicial de maturidade e de conhecimento sobre aquela tarefa. Então você precisa entender que esse é um fator também relevante. E precisa se conscientizar. Quer as pessoas façam as coisas como você fazia, quer as pessoas façam as coisas melhor que você, é necessário nós delegarmos. Algumas coisas são indelegáveis. A gestão da minha empresa contábil, tá? Que eu todos os dias faço ali no meu computador, tá? A gestão da minha empresa contábil é indelegável. A parte estratégica do meu negócio contábil é indelegável. Eu não vou chegar para um profissional e vou deixar ele decidir sobre o aspecto estratégico da minha empresa contábil. Agora, um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas as pessoas fazem muito melhor do que eu. Alguns anos atrás, nem sei lá, 2 anos atrás, eu ainda estava fazendo capa para os vídeos do YouTube. Olha as capas lá atrás e olha as capas hoje, você vai ver que eu não sabia fazer capa. Eu sabia o que precisava ter na capa, mas eu não sabia efetivamente como chegar naquele ponto. Há alguns anos atrás eu fiz o meu site contábil. Olha o site da Taxus hoje e olha o que nós tínhamos antes. Então entenda que é um processo de evolução e tem muita gente boa pra caramba naquilo que elas fazem. E você só vai chegar em outros níveis, tal qual nós chegamos aqui e tal qual nós vamos continuar chegando quando a gente realmente entender essa importância da delegação. Fez sentido para você? Com os contratempos, a galera ainda continua. Agora já assumi as pessoas em volta aqui, tá tudo tranquilo e já não me desconcentro mais. Mas é isso aí. Aqui é vida real para você dentro do vídeo também. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos encontramos no próximo vídeo.